Há um jejum específico, direto da palavra de Deus, capaz de expulsar todos os espíritos malignos da sua casa. Não é superstição, não é simpatia, é princípio espiritual. E se for feito com fé e entendimento, pode transformar completamente o ambiente onde você vive. Mas atenção, a vida espiritual não é uma brincadeira, é algo sério. Hoje, você vai descobrir como esse jejum pode quebrar cadeias invisíveis e purificar a sua casa com autoridade e base bíblica. Você já sentiu um peso estranho dentro da sua casa? Já teve a impressão de que algo te observava, mesmo estando sozinho? A verdade é que muitos lares estão sendo contaminados espiritualmente, e não por causa de objetos ou pessoas, mas por brechas abertas. Em Efésios 4:27 está escrito: "Não deis lugar ao diabo. O inimigo só entra quando encontra uma porta aberta." E o problema é que nem sempre sabemos onde está essa brecha. Pode estar em palavras ditas com raiva, em hábitos escondidos, em contendas, em músicas que promovem o caos espiritual e muito mais. Mas existe um segredo espiritual: o jejum. No Evangelho de Marcos 9:29, Jesus disse: "Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum." Ou seja, existem tipos de espíritos malignos que só são derrotados quando unimos a oração com o jejum. O jejum é uma arma espiritual poderosa, porque ele mata a carne e fortalece o espírito. Ele traz discernimento, aproxima da presença de Deus e libera autoridade para confrontar e expulsar qualquer influência maligna. E não estamos falando de qualquer jejum. Estamos falando de um jejum com propósito, com renúncia verdadeira, com base em Isaías 58, o capítulo que revela o tipo de jejum que move o coração de Deus. Mas como começar esse jejum? Antes de tudo, prepare o coração. O jejum não é apenas parar de comer, é se separar para Deus. Isaías 58:6 diz: "Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo." Comece com um dia. Escolha entre o jejum total, o jejum parcial como o de Daniel, ou o jejum de algo que controla sua alma, como redes sociais, entretenimento e etc. Durante esse período, ore de maneira específica por libertação dentro da sua casa. Entre nos cômodos, imponha as mãos sobre as paredes, declare a palavra de Deus em voz alta. Louve. O jejum deve ser acompanhado de confissão, arrependimento e santificação. É nesse ambiente que o Espírito Santo se manifesta e os espíritos malignos são expulsos. Muitas casas estão carregadas espiritualmente porque seus moradores ignoram práticas que abrem portas para o maligno. Pergunte-se: há objetos consagrados a outras religiões ou práticas ocultas? Há filmes, livros ou músicas que exaltam o pecado, o medo ou a violência espiritual? Existem brigas constantes, falta de perdão ou palavras de maldição sendo lançadas dentro do lar. Esse jejum precisa expor tudo isso. Não tenha medo de se desfazer do que está contaminando sua casa. Atos 19:19 mostra que, quando os novos convertidos entenderam o peso das práticas erradas, queimaram seus livros de magia publicamente. É uma decisão radical, mas necessária. Quando você decide jejuar com propósito, o inferno se agita. Por isso, não estranhe se surgirem distrações, desânimo ou até mesmo resistência dentro de casa. Mas saiba, isso é sinal de que o ambiente espiritual está sendo mexido. Continue firme. Durante esse jejum, ore com base no Salmo 91, leia Efésios 6. Vista a armadura espiritual todos os dias. Não negocie com o medo. A casa que é lavada pelo sangue do Cordeiro se torna território santo. Mas nem sempre o inimigo se manifesta com barulhos, vultos ou pesadelos.
Às vezes, ele se esconde em ambientes aparentemente normais, mas carregados de angústia, opressão e conflitos constantes. Veja se algum desses sinais já apareceu na sua casa. Insônia recorrente e inexplicável, pesadelos frequentes ou sensação de sufocamento ao dormir, brigas familiares sem motivo aparente, apatia espiritual, como se ninguém quisesse orar ou ler a Bíblia, sensação de peso nos ambientes, principalmente em certos cômodos, crianças com medo constante, dizendo que veem ou sentem algo. Esses sinais podem indicar opressão espiritual. Não se trata de medo ou paranoia, mas de vigilância. 1 Pedro 5:8 alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas agora que você reconhece os sinais, precisa aprender a confrontar essas presenças com autoridade. E é aí que entra a arma mais poderosa deixada por Jesus: a oração. Jesus nos ensinou uma oração que não é apenas um modelo, é um mapa de guerra espiritual. Pai nosso que estás nos céus. Cada frase do Pai Nosso carrega uma chave de libertação. Vamos analisá-la sob a perspectiva do jejum que limpa e expulsa. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado quando a casa o reconhece como Senhor. Tudo que não glorifica esse nome precisa sair. Venha o teu reino. Um convite para que o domínio de Deus se estabeleça sobre o ambiente. Seja feita a tua vontade. Uma renúncia do ego, da carne, do pecado, essencial durante o jejum. Livra-nos do mal. É o clamor direto por libertação. Quando oramos isso em jejum, a libertação acontecendo nos lugares mais escondidos da casa. Faça essa oração todos os dias durante o jejum, de forma consciente, andando pelos cômodos, em voz alta, declarando que aquela casa pertence ao Senhor Jesus. Transforme o Pai Nosso em uma arma contra as trevas. Espíritos malignos não suportam adoração verdadeira. Por isso, durante o jejum, consagre momentos específicos para louvar a Deus. Você não precisa ter uma voz bonita, só precisa ter um coração quebrantado. 12 Crônicas 20 e 22 diz: E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos. Quer ver o clima espiritual da sua casa mudar? Coloque louvores que exaltam o nome de Jesus. Louvores que declaram o poder do sangue, da cruz, da ressurreição. Mude a trilha sonora da sua casa. Faça dela um altar. Quando você jejua, ora e louva, está convidando a presença do Espírito Santo para habitar. E onde o Espírito está, não há espaço para espíritos das trevas. 2 Coríntios 3,17 afirma: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Peça todos os dias: Espírito Santo, toma cada cômodo, cada espaço, cada detalhe, que essa casa seja a tua morada. Ande com uma garrafinha de azeite consagrado, unja portas, janelas, camas. Declare a palavra em voz alta: nenhuma arma forjada contra esta casa prosperará. Não é misticismo, é fé, é autoridade. E o inimigo respeita quando vê alguém posicionado no Espírito. Muitas pessoas até jejuam, oram e limpam a casa, mas depois voltam aos mesmos hábitos que abriram as portas espirituais. Libertação não é só expulsar, é manter a casa cheia da presença de Deus. Jesus disse em Mateus 12:43-45 que quando um espírito maligno sai, ele anda por lugares áridos e se encontra a casa vazia, volta com outros 7 piores. Então, mantenha a casa cheia, com a palavra de Deus sendo lida diariamente, com orações sendo feitas em voz alta, com louvor constante, com santidade no comportamento de quem mora ali. Faça reuniões familiares de oração. Que os filhos aprendam a orar com os pais. Que a televisão seja controlada. Que as conversas sejam edificantes. Sua casa precisa se tornar um lugar onde o céu se sente à vontade para habitar.
Muita gente pensa que o jejum encerra tudo, mas, na verdade, ele inaugura um novo tempo, o tempo de vigilância. O jejum enfraqueceu a carne, fortaleceu o espírito e expulsou a opressão. Mas agora é necessário selar espiritualmente a casa. Lembra do que Jesus disse em Mateus 26:41? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O inimigo não desiste fácil. Ele ronda, ele espera brechas. Por isso, é hora de blindar a sua casa. E essa blindagem começa com palavras proféticas baseadas na própria palavra de Deus. Separe um tempo de oração ao final do jejum. Pegue azeite consagrado e vá de cômodo em cômodo, declarando as 7 palavras proféticas. São declarações com base bíblica que ativam a autoridade espiritual sobre o ambiente. Declare na porta de sua casa: aqui começa a presença do Senhor. Nenhuma influência maligna atravessará este limite. Ezequiel 44:9. Nenhum incircunciso de coração entrará no meu santuário. Declare em sua sala: neste lugar habitará a paz de Cristo, e toda confusão se dissipará. Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Declare em sua cozinha: esta casa será sustentada por Deus. Nada nos faltará. Salmos 37:25. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Declare no seu quarto: neste quarto o descanso será pleno. Nenhum pesadelo habitará aqui. Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Declare no quarto dos seus filhos: meus filhos são herança do Senhor. Estão cobertos pelo sangue de Cristo. Salmos 127:3. Os filhos são herança do Senhor. Declare no seu banheiro: tudo o que contamina será lavado. Aqui haverá purificação, não maldição. Salmos 51:7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Declare por toda a casa: esta casa é do Senhor Jesus Cristo. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Mateus 15:13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa é a blindagem espiritual, a palavra de Deus declarada em fé, como espada afiada que corta qualquer resistência invisível. Mesmo depois de ungir e declarar, a blindagem pode ser rompida com atitudes e hábitos errados. Aqui vão 5 comportamentos que abrem brechas novamente: ofensa constante. Mágoas, discussões e palavras duras alimentam atmosferas malignas. Filmes ou músicas carregadas espiritualmente. O que entra pelos olhos e ouvidos pode ativar portas. Falta de perdão entre os membros da casa. Onde não há perdão, há legalidade para o inimigo agir. Mentira e engano dentro do lar. Qualquer forma de manipulação quebra o ambiente de verdade. Negligência espiritual. Parar de orar, deixar de ler a Bíblia, esfriar na fé. Tudo isso reabre o que foi fechado. Blindar a casa é uma atitude contínua. É um estilo de vida. Você quer manter os céus abertos sobre sua casa? Então, pratique isso. Leia um versículo em voz alta todos os dias na sala da casa. Ore 5 minutos com todos juntos, mesmo que seja uma oração simples. Tenha momentos de gratidão coletiva. Agradeçam a Deus pelo que tem. Toque louvores diariamente, mesmo em volume baixo. A adoração muda a atmosfera e, principalmente, ensine os filhos, cônjuges e familiares a orar com sinceridade. Um lar onde todos oram juntos se torna um território onde o inimigo não tem vez. Agora chegou a hora de te mostrar algo que poucos ensinam. Uma prática antiga, vinda diretamente das instruções dadas por Deus a Moisés. Você sabia que as casas, assim como pessoas, podiam ser consagradas ao Senhor? Veja o que está escrito em Levítico 27:14. Quando alguém consagrar a sua casa como santa ao Senhor,
o sacerdote a examinará. Sim, no Antigo Testamento, um israelita podia dedicar toda a sua casa a Deus. E essa consagração tinha um peso espiritual tão grande que a casa era separada como santa, intocável para qualquer influência que não fosse a do próprio Senhor. Hoje, vivemos em tempos de graça. Não precisamos mais de um sacerdote terreno para examinar nossa casa. O próprio Espírito Santo é nosso examinador. E a nossa consagração é feita pela fé, com palavras, ações e santidade. A consagração é um ato solene e consciente. Não é superstição, não é ritual vazio. É uma declaração pública no mundo espiritual de que aquela casa pertence a Deus. Veja como fazer. Separe um momento em silêncio com todos os moradores da casa presentes. Com o azeite consagrado, desenhe uma pequena cruz em cada porta ou batente. Diga em voz alta: Senhor, consagramos esta casa ao Teu nome, que o Teu Espírito habite aqui. Nenhuma outra presença terá lugar neste território. Esta casa é santa ao Senhor. Depois, ore com todos juntos, mesmo que ninguém saiba orar com eloquência. O que importa é a sinceridade. Essa oração consagra o ambiente. E assim como no Templo de Salomão, quando a glória de Deus enchia o lugar, a sua presença tomará conta da sua casa. Pense nisso. O jejum é um dos únicos atos humanos que não tem aparência externa. Ninguém vê que você está jejuando. É secreto. Mas no mundo espiritual, o impacto é tremendo. Quando você jejua com fé, 3 coisas acontecem. O seu espírito sobe, você se alinha com a vontade de Deus, silencia as vozes do mundo e começa a discernir espiritualmente. As cadeias são quebradas. Isaías 58:6 diz: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. O jejum é uma arma contra cativeiros invisíveis. O território é limpado. Demônios e opressões perdem força quando um justo jejua com autoridade. É como se a atmosfera da casa fosse varrida por anjos enviados por Deus. O mundo espiritual se move, os céus se abrem, a casa se torna um altar. Jesus revelou em Mateus 17:21: Esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. Há espíritos que não saem apenas com palavras. Há opressões que exigem sacrifício. E quando você jejua, você está dizendo ao inferno: eu estou disposto a pagar o preço para ver minha casa livre. A sua casa não será mais território de medo, de gritaria, de brigas, de opressão noturna ou de pesadelos. Ela será território de paz, morada do Espírito Santo, refúgio para os que entram. Conclusão: torne sua casa um lugar onde Deus habita hoje. O Espírito Santo te chama para um compromisso real. Jejue com propósito, ore com fé, consagre sua casa, declare a palavra em cada ambiente e, acima de tudo, mantenha o ambiente limpo com atitudes santas. A sua casa será conhecida como um lugar onde o céu toca a terra. Se esse vídeo falou com seu coração, comente: minha casa é do Senhor. Compartilhe com alguém que está enfrentando lutas espirituais no lar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. E nunca se esqueça: uma casa onde Deus habita é uma fortaleza contra qualquer inferno. Até o próximo vídeo. E que a paz que excede todo entendimento guarde sua casa, sua mente e o seu coração. Amém.